Fala galera, hoje é dia de Guerra Infinita. É uma história da Marvel, escrita pelo Jim Starlin e desenhada pelo Ron Lim no ano de 1992. Resumindo, faz parte da chamada Saga do Infinito, sendo a primeira parte o Desafio Infinito, a segunda com Guerra Infinita e fechando a trilogia com Cruzada Infinita. Mas depois ainda tem o Abismo Infinito, que seria uma quarta parte, fechando a saga por completo. Para entender essa história, você tem que ter lido Desafio Infinito. Eu fiz um vídeo aqui contando a história dessa HQ, então vai ter o link aqui na descrição. Passa lá primeiro, assiste o vídeo se você não leu a HQ e volta pra cá para entender a continuação. Mas antes de ir pra história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. Agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de começar, vocês têm que entender algumas coisas que aconteceram aí no meio tempo. O Adam Warlock ficou com a manopla do infinito e com as joias no final do Desafio Infinito, certo? Com isso, ele se tornou literalmente um deus, mas ninguém ficou muito seguro que ele usaria o poder para manter o equilíbrio. Além disso, para evitar de deixar um grande poder como esse nas mãos de um mortal, a Eternidade fez a acusação ao Tribunal Vivo, que julgou ao seu favor, fazendo com que as joias nunca mais funcionassem em conjunto, e que elas deveriam ficar espalhadas e não concentradas em uma só pessoa. Então o Adam criou a Guarda do Infinito e deu para cada um deles uma das joias. Os integrantes seriam o Drax com a Joia do Poder, a Gamora com a Joia do Tempo, o Pip com a do Espaço, a Serpente da Lua com a da Mente e o próprio Adam Warlock com a Joia da Alma. A Joia da Realidade ficou com um guardião secreto que só o Adam Warlock sabia quem era. Agora sim, na história, ela começa mostrando o planeta onde o Thanos ficou no fim de Desafio Infinito, onde ele vive uma vida simples agora, mas ele sente uma presença que observa e perturba ele. Com isso, ele fez algumas leituras do universo e sente que pode existir uma grande ameaça. Isso faz ele voltar com seu antigo uniforme e voltar ativa para tentar resolver isso, já que, queira ou não, esse universo é onde ele vive. Enquanto isso, o Galactus descobre que a entidade Eternidade está num estado catatônico, sem comunicação e sem resposta. Ao mesmo tempo, na Terra, a gente vê alguns clones malignos dos heróis aparecendo para enfrentar eles, mesmo eles não entendendo o que aquilo ainda significa. O Thanos continua o rastro da leitura de energia pelo universo, analisando uma força tão poderosa quanto a própria manopla do infinito, até que ele encontra a fortaleza do Magus. Eles ficam cara a cara na companhia de um clone do Thanos também, que era quem vigiava o Thanos no começo da história. Durante a conversa, o Magus explica que ele quer vingança do Adam Warlock e conquistar o poder para destruir o universo. Ele conta também que é ele o responsável pelos clones malignos e que ele tem um poder incrível guardado com ele dentro da sua nave, que é o que estaria emitindo essa energia que o Thanos percebeu. Com isso, o Thanos sai em busca do Adam Warlock para pedir ajuda com esse problema, já que ele sabe que ele não consegue derrotar o Mago sozinho. O Adam aceita ajudar o Thanos, conhecendo o mal que estaria por vir. Mas eles não têm todo o conhecimento necessário ainda. Então eles precisam ir até o Poço do Infinito, que fica dentro do Palácio da Morte, para obter essas informações necessárias para derrotar o Magus. O problema é que o Magus de alguma forma está observando tudo isso e dá a entender que todas as ações do Thanos foram planejadas por ele. Na Terra, o Reed Richards convoca uma reunião com basicamente todos os heróis existentes. Enquanto isso, o Dr. Destino também capturou as leituras de um imenso poder dividido em 5 partes, sendo que com um desses poderes já seria capaz de conquistar o universo, imagina com as 5. E para ir atrás disso, ele se alia ao Kang, o Conquistador. O Galactus reúne o Doutor Estranho, a Nova e o Surfista Prateado para também encontrar essa grande emissão de energia.
O Thanos, o Adam Warlock e a Guarda do Infinito chegam até o Poço do Infinito, onde eles obtêm o conhecimento de quem é o Magus. Num possível futuro, o próprio Adam Warlock se torna mal com o tempo, com a corrupção do poder. Ele se torna no Magus. Mas esse Magus voltou no tempo para garantir a sua supremacia, só que acabou sendo derrotado pelo Adam Warlock com a ajuda do Thanos no passado. E com isso, eles destruíram essa linha do tempo. Para tentar não se corromper na realidade normal, o Adam Warlock separou o seu lado bom e o seu lado mal, para que nenhuma dessas personalidades atrapalhassem nas suas ações. Mas com isso, a parte malvada deu origem ao ser chamado Magus. Nesse momento, a Morte sente a presença de intrusos no poço, o que faz com que eles tenham que sair dali. Na Terra, na reunião do Reed Richards, todos os heróis estão lá, mas começa uma confusão quando o Wolverine chega, falando que o Reed Richards ali é um impostor, um dos clones do Magus, e começa uma confusão. Uma batalha gigante ali entre todos os heróis, quando nessa hora o Magus surge e leva embora os seus clones. Mas como ele chega com o clone do Thanos, ele deixa entender que a culpa disso tudo é do Thanos. Então eles investigam o computador do falso Reed Richards e encontram umas coordenadas que os heróis querem seguir para encontrar eles, já que esse problema com os clones seria supostamente culpa do Thanos. Tudo isso é um plano do Magus para manipular os heróis para onde ele quiser. Enquanto isso, a gente vê o Galactus tentando ir atrás da fonte de emissão de energia também, sendo que o Dr. Destino com o Kang seguem eles escondidos numa nave atrás. Nesse momento, o Magus com um botão explode a nave do Galactus. Mesmo assim, o Dr. Destino com o Kang conseguem chegar no ponto de emissão de energia, quando eles percebem que é só um transmissor. Eles vão embora e buscam uma nova localização. Logo depois disso, o Thanos com o Adam Warlock e a Guarda chegam no ponto de transmissão, quando os magos da Terra conseguem transportar todos os heróis para lá. O problema é que isso era um plano do Magus para iniciar um conflito dos heróis contra a Guarda e contra o Thanos. Enquanto isso está acontecendo, o Dr. Destino e o Kang conseguem encontrar o caminho para o emissor de energia correto e chegam na fortaleza do Magus. Eles chegam no centro de comando e no centro da emissão da energia e eles encontram qual é esse tal poder. São 5 cubos cósmicos, mas eles não conseguem pegar os cubos porque eles estão sendo protegidos por explosivos. A guerra no universo continua, enquanto a gente vê que o Galactus não tinha morrido naquela explosão graças ao seu enorme poder. E além disso ele salvou os acompanhantes da nave. Ele reconstrói a nave e parte para terminar essa guerra dos heróis. Ele transporta todos ali para dentro da sua própria nave, adquire o conhecimento sobre tudo que está acontecendo e todos ali enxergam o erro que eles estavam cometendo se voltando um contra os outros. Com isso, eles se aliam ao Galactus para combater a verdadeira ameaça, o Magus. O Adam Warlock decide então que o único jeito de derrotar o Magus é usando a Manopla do Infinito de novo. O problema é que a manopla não funciona mais com as joias juntas, e com isso o Galactus pede uma audiência com o Tribunal Vivo para resolver esse problema. Mas ele diz que precisa de um representante da Guarda do Infinito e leva a Gamora junto com ele. Quando o Galactus vai embora, aparece ali o Magus que sequestra o Adam Warlock para a fortaleza, deixando os heróis completamente sem reação. A situação agora é que o Galactus está conversando com o Tribunal Vivo, enquanto o Magus tem o Adam Warlock preso e está em posse da manopla com as joias do infinito. Então, se o Galactus conseguir devolver o poder para a manopla, o Magus teria o poder supremo. E esse era o plano dele o tempo inteiro. Ele está esperando agora a liberação do poder pelo Tribunal Vivo, mas ele não percebe que dentro da nave o Dr. Destino e o Kang estão lá só observando, esperando o melhor momento para atacar. O Tribunal Vivo diz que, como foi a Eternidade quem pediu essa sentença, só ele pode anular isso. O problema é que ele está num estado catatônico. Com isso, o Galactus usa a Gamora como instrumento para dar um pouco de consciência para a Eternidade. Nesse mesmo momento, o Dr. Destino e o Kang atacam o Magus,
que foge para tentar encontrar os cubos cósmicos, mas ele vê que os cubos foram roubados. O poder do Dr. Destino é muito superior ao Magus sem os cubos, e nessa hora ele trai o Kang também, matando ele. Agora, frente a frente com o Magus, ele ordena que passe a manopla do infinito para ele. Na hora de passar a manopla, a eternidade acorda e libera a sentença das joias, voltando o poder para a manopla. Nessa hora, o Magus, agora com todo o poder da manopla e de todas as joias do infinito, se torna um ser onipotente. Os heróis tentam enfrentar o Magus, mas são impedidos pelos clones malignos, enquanto o Thanos encontra o seu próprio clone dentro da fortaleza e entram em combate. Agora, com todo o poder que ele possuía, o Magus captura todos os heróis, inclusive o Galactus, com o poder da manopla, quando de repente o Thanos aparece, depois de ter vencido a sua própria cópia. Ele confronta o Magus e vai tirando a atenção dele, dizendo que tudo aquilo não é a realidade. E nessa confusão do Magus, o Adam Warlock consegue encostar na manopla. Com isso começa uma guerra entre os dois ali, que começa a interferir no universo inteiro. Quando de repente a eternidade aparece junto com o infinito, pronto para enfrentar o Magus, já que agora ele não tem mais poder da realidade. Uma explosão começa a acontecer ali e de repente tudo volta ao normal e tudo é resolvido. Os heróis voltam para a Terra e tudo tá como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o Adam Warlock fica inconsciente, sendo cuidado pela guarda do infinito que teve de volta as suas joias. O Thanos, nessa hora, explica pra gente o que aconteceu. A joia da realidade da manopla não era a verdadeira, era uma cópia. Por isso, o Magus nunca teria se tornado um deus de verdade. Como o Thanos tinha percebido já que estava sendo observado, ele fez a cópia da joia, sendo que a original tá com um guardião que só o Adam Warlock sabe quem é. E foi por isso que a eternidade junto com o infinito conseguiram derrotar o Magus e voltar tudo ao normal. Nessa hora, a eternidade aparece dizendo que voltou a restrição do poder das joias juntas de novo para evitar qualquer problema. A eternidade e o Thanos vão embora, deixando o Adam aos cuidados da guarda. Dentro do mundo espiritual da joia do Adam Warlock, a gente vê que o Magus ficou preso lá. Mas ele não é nenhum espírito ali, ele não passa de uma simples sombra do Adam Warlock. E isso é menos que nada. No final, o Thanos volta pro planeta tranquilo dele e vaga pensando que o mal hoje foi completamente derrotado, mas que um dia o universo vai ter que lidar com a parte boa do Adam Warlock, que é visto que foi ela quem roubou os cubos cósmicos do Magus, e que a parte boa pode ser uma ameaça ainda maior. E é desse jeito que acaba a história. Desafio Infinito é um clássico dos quadrinhos, é uma obra-prima. Pode ser por isso que Guerra Infinita não é considerada tão boa assim. Ela não supriu as expectativas de continuar a ótima história que foi a primeira parte. Eu particularmente acho essa história ok, mas realmente ela não se compara com a primeira. E a comparação aqui é inevitável, já que é uma sequência praticamente direta. Em Desafio Infinito é mostrado um tema de vida versus morte, de autossabotagens psicológicas do Thanos e coisas desse tipo, sendo que em Guerra Infinita é demonstrado o clichê bem contra o mal. Aparecem muitos personagens aqui que são praticamente inúteis, usados para nada que realmente sirva na história. O roteiro é muito enrolado e muito travado, demora para avançar e quando ele consegue engrenar tem alguma coisa que vai lá e trava a história de novo, com diálogos longos e desnecessários. A arte não se compara com o que o George Pérez fez na primeira parte da trilogia, mas é sim muito boa. O esforço mostrado aqui é visível e foi muito bem feita. E o detalhe maior é que o filme de Guerra Infinita, que está programado para ser lançado em 2018, não é baseado na HQ Guerra Infinita, é baseada em Desafio Infinito, não se confunda com o nome do quadrinho. Vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. E vai ter também o link para a loja Pano de Vela. Dá uma passada lá para ver produtos exclusivos. E agora com cupom de desconto de 5% do Nerd All Stars, tudo aqui na descrição. E se você é de Campinas ou da região,
passa lá na loja Attack Comic Shop, fala que você viu sobre a loja aqui no canal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tem muita coisa que eu pelo menos não encontrava em lugar nenhum e eu achei por lá. Tem HQ, mangá, bonecos, jogos, tem de tudo. As informações sobre o site e o endereço da loja tá tudo aqui na descrição. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.